Bom dia, galera. Gostaria de dar um recado para o professor Eustáquio Presley. Cara, eu admiro muito você. Eu tiro meu chapéu para você. Você é um cara que tem um canal assim demasiadamente grande, mas é um cara assim que contesta todo um sistema religioso com uma educação fora do comum, cara. When you hear feeling small, when choose or ring your eyes, I will confuse, I take you part. Oh, when the times get low and free just can't be found. Oh, like a breeze over troubled water, you lay me down. Oh, like a breeze over troubled water, you lay me down. When you're down, when you're on the street, when evenings fall so high. Bom dia! Hoje são 6 de setembro de 2023, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Allan Kardec e os Quatro Evangelhos. Estou fazendo aqui uma pequena série analisando algumas passagens deste maravilhoso livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o fundador do Espiritismo, o codificador do Espiritismo, Allan Kardec. Então estou fazendo aqui uma pequena série e com esse vídeo agora, o 31º vídeo. 31 vídeos até agora. Este livro aqui foi impresso ano passado, 2022, em julho. Foi impresso pela FEB, FEB, que é a Federação Espírita do Brasil, com sede aqui em Brasília. É a 131ª edição número 131. Então eu estou aqui analisando, no momento, estou aqui analisando os trechos pequenos aí de Allan Kardec, nas páginas 41 e 42, quando ele fala ali um pouquinho sobre os 10 mandamentos que estão em Êxodo capítulo 20 na Bíblia, e não são 10 mandamentos. Então estou analisando isso aqui ainda. Vou pegar aqui mais um mandamento aí que ele transcreve lá na página, certinho, gente? Então, muito bem. Como o Allan Kardec era um homem religioso, então vou trazer aqui uma comparação, como sempre venho fazendo, não é? Com Sigmund Freud, aqui, o pai da psicanálise. O Allan Kardec era formado em letras, professor de francês. Já o Freud, formado em medicina, médico neurologista. Um especialista na mente humana, Sigmund Freud, um estudioso do cérebro humano, ao contrário de Allan Kardec, que era um estudioso da língua francesa. Muito bem, Freud foi judeu e ateu. E o Sigmund Freud, neste livro aqui, O Futuro de uma Ilusão, a ilusão a que ele se refere é a religião. Então vou trazer aqui mais uma passagem de Freud em seu maravilhoso livro, na página 117. Aqui está, página 117. Aqui está. Aqui, ó. Então vou ler aqui para que você aí ouça.
Freud diz assim, preste bem atenção: não precisamos nos espantar muito acerca da debilidade intelectual de quem uma vez tenha se obrigado a aceitar todos os absurdos que as doutrinas religiosas lhe apresentaram, sem crítica e mesmo sem observar as contradições entre elas. Bem, mas não temos outro meio para dominar nossos impulsos, senão a nossa inteligência. Você entendeu aí? O Freud dizendo que nós não precisamos ficar espantados diante da fraqueza intelectual, diante da debilidade intelectual de uma pessoa religiosa. Ninguém precisa ficar espantado não, porque isso é normal. Entendeu? Freud diz aqui que o homem religioso, ele é um débil intelectual. Ele tem uma fraqueza intelectual, o homem religioso, porque ele cria ideias e defende essas ideias, e uma pessoa crítica, estudiosa, vê o texto de um homem religioso e mostra ali as loucuras que ele escreve. E é o que estamos vendo aqui com Allan Kardec. Então veja aí, o Freud diz assim: não precisamos nos espantar muito acerca da debilidade intelectual, da fraqueza intelectual de quem uma vez tenha se obrigado a aceitar todos os absurdos que as doutrinas religiosas lhe apresentaram, sem crítica e mesmo sem observar as contradições entre elas. Então, Allan Kardec, em cada página deste livro aqui dele, ele diz uma coisa em uma página e diz coisa diferente em outra página, porque são apenas ideias dele. E é o que eu estou mostrando aqui. E vou trazer mais um exemplo aqui no quadro. Antes de entrar no quadro aqui, mais um lembrete aí, não é? Passei agora, semana passada, 11 dias em Minas Gerais. Fiquei 3 dias em Belo Horizonte, 2 dias em Itabira, fiquei 2 dias em Ouro Preto, 3 dias em São João del Rei e fui conhecer Tiradentes, no trem Maria Fumaça. Então eu fiz 57 vídeos que estão aí em meu canal, na playlist, veja aí o título, Eustáquio em Minas Gerais. 57 vídeos aí, para você conhecer um pouquinho aí dessas cidades. As ruas ali, eu mostrando as ruas, conversando com pessoas, mostrando os 4 hotéis em que eu fiquei, mostrando alguns pontos turísticos dessas cidades aí, etc. E conheci 2 internautas, prometi aí. Conheci 2 internautas. Peguei aí os telefones e os endereços e fui lá. Em Itabira, terra de Carlos Drummond de Andrade, conheci o Sebastião Hilário. Está aí o meu encontro com ele em vídeo, veja lá. E em Belo Horizonte, conheci a grande Ângela Oliveira. Também fui à residência dela. O vídeo está aí. Então são 57 vídeos. Eu, Eustáquio, um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo lá do interior de Sobral, terra de Belchior. Então vamos lá. Agora vamos pegar aqui o Allan Kardec. Então é como diz o Freud, o homem religioso ele tem uma debilidade intelectual, uma fraqueza intelectual. Ele diz coisas que não têm sentido algum. E diz coisas, claro, sem a análise crítica e sem ele observar as contradições naquilo que ele diz. E é o que vamos mostrar aqui agora. Vamos lá. Vamos aí, gente, começar aí pela esquerda acima. Vamos lá. Aí Allan Kardec, não é? Isso aí não era o nome dele, não é? O apelido. O
nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail, francês. Nasceu na França, em Lyon, e faleceu na França, em Paris. Muito bem. Estou mostrando essa passagem aí já em quatro vídeos, não é? Porque ele aí está se referindo aos 10 mandamentos que estão em Êxodo, capítulo 20, na Bíblia. Então veja, na página 41 acima aí, ó, eu estou reproduzindo aí novamente o texto dele, ó, sobre os 10 mandamentos. Ele dizendo o seguinte aí, ó. Diz assim, Kardec: na lei mosaica há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Ele escreve isso aí na página 41. E ele coloca os mandamentos do jeito que ele quer, na disposição desejada por ele. Ele transcreve os mandamentos que estão em Êxodo capítulo 20. E estamos analisando aqui, né? Já analisamos 2 mandamentos aí. Agora, já analisamos 3 mandamentos. Agora vamos ao 4º, que ele transcreve também. Estou mostrando aqui para dizer sobre a debilidade, a fraqueza intelectual de Allan Kardec. É o que o Freud dizia, que o homem religioso ele sofre de debilidade intelectual e ele tem fraqueza intelectual. E é o que vamos mostrar mais um exemplo aqui com Allan Kardec. Muito bem. Mostrei, já expliquei, quem está acompanhando meus vídeos aí, essa série, já sabe, né, que segundo Allan Kardec, você tem que fazer a diferença entre o que é lei de Deus, que é o Deus hebreu da Bíblia, e a lei de Moisés. O Allan Kardec diz que só é lei de Deus aqueles dispositivos que estão nos 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20, entendeu? Isso aí para ele é a lei de Deus, os 10 mandamentos, que não são 10. E ele diz que as outras leis, aquelas que estão, por exemplo, em Levítico e em Deuteronômio, são leis de Moisés. Você entendeu? Então aí a diferença. Para Allan Kardec, grave bem, ele vai falar aí sobre os 10 mandamentos, que os 10 mandamentos são leis de Deus, certinho? Essa diferença que ele quer, ó. Muito bem. E na página 42, mostrei também isso aí já no vídeo, né, anterior. Em relação aos 10 mandamentos, ele diz o que está aí, ó, na página 42. Mais uma loucura de Allan Kardec. Ele diz que os dispositivos que estão nos 10 mandamentos são dispositivos de caráter divino de Deus, porque são dispositivos que estão em toda a terra, em todos os países e em todos os tempos. O que está nos 10 mandamentos estão aí em todos os lugares, em todas as leis. Por isso tem caráter divino, o que é uma loucura sem fim. Então veja, ele diz assim na página 42, veja no quadro aí. Ele diz assim: é de todos os tempos e de todos os países essa lei, ou seja, as leis, entre aspas, que estão nos 10 mandamentos, segundo Kardec, são praticadas ainda hoje em todos os países e em todos os tempos, em todas as épocas. E qualquer pessoa sabe que isso aí é uma loucura sem fim, essa afirmação, não é? Já mostrei. Muito bem, continua no quadro aí. Eu coloquei aí, ó, segundo Kardec, ó, os 10 mandamentos, veja aí, ó, são aí a lei de Deus, apenas os 10 mandamentos. E aí ele diz, ó, tem caráter divino, os 10 mandamentos, segundo Kardec, eles têm caráter divino porque são universais, isto é, estão presentes em todos os países e em todos os tempos, viu aí? Uma loucura sem fim. E aí vamos lá, aí eu coloquei aí, ó, a afirmação de Kardec, dizendo que os 10 mandamentos sempre existem em todos os tempos e em todos os países, que isso aí
não é uma afirmação correta, é falsa. Uma afirmação que não tem respaldo algum. A realidade mostra que essa afirmação de Kardec, ela não tem sustentação alguma, ao contrário. Então veja aí, na chave. Até agora vimos aí, 4 mandamentos, melhor dizendo, 4. No primeiro vídeo aí, o primeiro mandamento trazido pelo próprio Allan Kardec. O primeiro mandamento, veja na chave aí, qual é? É aquele que diz assim: não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Isso aí é a marca da intolerância religiosa na Bíblia. Então esse primeiro mandamento aí não tem, como diz o Allan Kardec, não é universal. Pelo contrário, países democráticos não aceitam isso aí. Em países democráticos você tem liberdade de crença. Você pode acreditar em qualquer Deus. Não será punido. Então, esse mandamento aí não tem aplicação em país sério algum e muito menos isso aí tem aplicação em todos os tempos da Terra, na vida do homem. Vê que a afirmação de Kardec não tem sustentação alguma. O terceiro mandamento aí que ele aplicou, o terceiro, está assim: lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Veja, o Kardec diz que os mandamentos, os 10 mandamentos, têm validade em todos os tempos e em todos os países. Outra loucura. País algum santifica o dia de sábado. O dia de sábado não está santificado em todo o tempo, nem em todos os países. Em Israel, que é o povo judeu da Bíblia, o povo judeu, eles guardam o dia de sábado, eles santificam o dia de sábado, mas apenas o povo judeu. No Brasil, o dia de sábado nunca foi santificado. Ao contrário, por causa do cristianismo cristão, eles guardam, santificam o dia de domingo. É o que está. O dia de domingo é um dia santificado pelos cristãos católicos e não o sábado. Então é fácil ver que quando Kardec diz que os mandamentos têm validade em todos os países, isso não é verdade. O dia de sábado só é guardado pelos judeus e em Israel. Pelo Brasil, não. Estados Unidos, não. França, não. Inglaterra, não. E aí vai. Os muçulmanos não guardam o dia de sábado, não santificam o dia de sábado. Para eles é a sexta-feira. E para muitas sociedades não existe dia algum sagrado. Entendeu? Então, quando Kardec diz que os 10 mandamentos, são válidos em todos os tempos, em todos os países, ele está brincando com o leitor dele. Entendeu? E aí na chave, ele trouxe aí o 6º e o 9º mandamentos. O 6º aí, não cometais adultério. E o 9º, não desejeis a mulher do vosso próximo. Isso aí está interligado, gente. Pois é, não cometais adultério, veja aí. E não desejeis a mulher do vosso próximo. Esse não desejeis aí é uma loucura sem fim. Já expliquei isso aí. Isso aí não é uma lei que está no Brasil, não está nos Estados Unidos, não está na França, Inglaterra, entendeu? O adultério era crime aqui no Brasil, não é mais. Olha aí como a lei varia, muda. O adultério não é crime no Brasil e não é crime em muitos países. Desejar a mulher do vosso próximo, isso é loucura, o desejo. Ninguém condena o desejo. Isso é uma loucura, é porque está interligado com adultério. Não desejeis a mulher do vosso próximo. Na Bíblia, o homem era o macho, o machão, o homem. A Bíblia, um livro, uma sociedade machista, a mulher como ser inferior. Então veja, na Bíblia, o adultério, o homem casado, unido a uma mulher ou a mais de uma mulher, o homem podia trair a mulher com outra amante, desde que a amante não fosse de outro homem. Entendeu? Do vosso próximo.
Essa lei aí não existe, não tem aplicação durante muito tempo e nem em todos os países. Não tem essa aplicação aí. Essa, não desejeis a mulher do próximo. Isso não é crime em canto algum, não desejeis a mulher do vosso próximo. O crime adultério também. O adultério, poucos países condenam o adultério como crime. O Brasil, repito, aqui no Brasil o adultério era crime, não é mais. Você entendeu? Então é isso aí, gente, ó. Primeiro mandamento trazido por Allan Kardec. O terceiro mandamento, o sexto mandamento e o nono mandamento, aí, já trazidos aqui por ele, é fácil ver que esses mandamentos aí, e muito injustos, mal feitos, que esses mandamentos aí não têm vigência, validade em todos os países. Nunca teve, como diz o Allan Kardec. Ele diz aí que essas leis são leis de Deus, porque tem vigência em todos os tempos, em todos os países. Isso é loucura. Isso é brincar com a boa fé das pessoas. É como diz o Sigmund Freud. O homem religioso, ele tem debilidade intelectual. Ele sofre de debilidade intelectual. Porque qualquer pessoa mentalmente sadia, quando vê um texto desse aí, uma afirmação dessa do Allan Kardec, qualquer pessoa sabe que isso aí não tem consistência alguma. Então veja abaixo aí no quadro, abaixo da chave aí, veja, esses mandamentos aí, ó, trazidos aí por Allan Kardec, esses mandamentos, olha aí, não são aplicados em todos os países e muito menos foram aplicados em todos os tempos. Isso é brincadeira. Houve um tempo em que não havia, por exemplo, os textos que estão na Bíblia. A civilização hebraica apareceu ontem na Terra, 6.000 anos, isso não é nada. O homem, na pré-história, não havia escrita, não havia livro, não havia pergaminho, não havia papel, não havia caneta, não havia tinta alguma. O homem, na pré-história, não escrevia nada, não sabia escrever. Então, não havia mandamento algum, entendeu? Não havia mandamento algum na pré-história. Não havia mandamento algum. Esses mandamentos aí é de um povo, o povo hebreu, o povo judeu da Bíblia. É para uma sociedade, não para o mundo todo. Não tem caráter universal, entendeu? Ao contrário do que diz o Allan Kardec. Você entendeu? Esses mandamentos aí são de um povo. A Bíblia é de um povo. O povo judeu, o povo hebreu é deles esse livro aí. O Deus aí invocado por Allan Kardec é desse povo aí, do povo judeu que criou esse Deus, o Deus da Bíblia. Você pega a Bíblia, você vê lá as localidades, né? Israel, você vê Israel, Belém, lá na Palestina, você vê Rio Jordão, tudo na Bíblia. Isso aí são espaços geográficos de um povo, de um local. O povo lá, o povo hebreu, o povo da Bíblia. A Bíblia não é um livro universal, é de um povo. Você entendeu? Então, esses mandamentos aí, na pré-história, antes da civilização hebraica, não havia esses mandamentos aí, não existia. Isso aí foi criado depois. E vem o Allan Kardec dizer que esses mandamentos sempre foram válidos em todos os tempos e em todos os países. Isso é para brincar com a boa fé das pessoas. Então, aí está. Então, ele trouxe aí o primeiro mandamento, o terceiro mandamento, o sexto mandamento e o nono mandamento. Agora vamos trazer mais um mandamento aí que ele coloca na página dele, que é a mesma coisa, não tem aplicação durante todo o tempo e nem tem aplicação em todos os países. Então vamos lá, veja aqui abaixo. Na página 42, o Allan Kardec traz mais um mandamento que está lá na Bíblia, em Êxodo capítulo 20. Veja aí no quadro, mais um mandamento. Qual é? Aí, não pronunciareis em vão, olha aí, o nome do Senhor vosso Deus. Veja aí. Isso aí é um dos mandamentos. O Allan Kardec não coloca a punição aí não, porque é vergonhosa. Ele não coloca a punição aí,
Aí está o mandamento lá na Bíblia, em Êxodo 20, ó. Está escrito aí lá: não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Ele não coloca a punição aí porque é vergonhosa, mas a punição está lá. Qual é a punição para o hebreu que pronunciasse o nome Javé, Jeová ou Yavé? Qual era a punição? A pena de morte. O hebreu, o judeu, ele não pronuncia o nome aí atribuído realmente ao Deus hebreu. Ó. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus, que o nome realmente é representado por essas consoantes aí, entre parênteses, Y em português, YHWH, 4 consoantes. É o chamado tetragrama, representando o nome realmente do Deus criado pelos hebreus. Ó. Então, os hebreus, até hoje, os judeus, eles não pronunciam o nome aí, ó, o nome atribuído ao Deus, eles tratam a entidade por Senhor Deus, ó, Deus ou Senhor Deus, entendeu? Então vamos aí. Então veja, lá em Êxodo 20, veja lá no mandamento: não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. E se um hebreu pronunciasse, o que aconteceria? Ele seria morto. Ele seria morto. Está lá no mandamento, leia lá. O Deus iria punir esse hebreu aí, ó. A loucura total, ó. Só que o Allan Kardec não coloca a punição aí, ó. Aí está o mandamento: não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Então veja, isso aí é um mandamento, mais um. E diz o Allan Kardec que isso aí sempre foi válido em todos os tempos e em todos os países. Gente, é para você morrer de rir isso aí. Olha, o povo judeu, apenas o povo judeu, ele evita pronunciar, não pronuncia o nome atribuído à entidade aí criada por eles. Veja aí, o nome realmente, o nome próprio do Deus criado pelos hebreus. Eles não pronunciam esse nome aí. Eles tratam a divindade por Deus, o Senhor Deus, o Senhor. Eles não dizem Yavé, Javé, Yavé ou Jeová, não dizem. Os judeus, por causa desse, eles entenderam isso aí, que não deviam pronunciar o nome atribuído à entidade. Aí está: não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Isso aí é um mandamento. Aí eu pergunto a você, você que é uma pessoa inteligente, esse mandamento aí é válido em todos os tempos? Nunca. Esse mandamento aí, ele está nas leis de todos os países, como diz o Allan Kardec? Nunca. Jamais. Aqui no Brasil, se você tratar o Deus da Bíblia, criado pelos hebreus, se você tratar o Deus da Bíblia por Jeová, o nome dele, Javé, do jeito que está aí, ó. Se você disser Javé, Jeová, em relação ao Deus aí dos hebreus, dos judeus, você não será punido no Brasil. Você não está cometendo crime algum. Viu aí como esse mandamento não está em todos os países, nem em todos os tempos? Você entendeu? O Allan Kardec diz que os 10 mandamentos são leis de Deus e que têm caráter divino, porque até hoje estão aí em todos os países, em todas as leis dos países e em todos os tempos. Isso é mentira. Isso é mentira. Esse mandamento: não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus, isso é válido aí para o povo judeu, que evita pronunciar esse nome aí, representado por YHWH, que pode ser Javé, Jeová ou Yavé. Todo mundo conhece mais aquela religião, mais a religião maluca, que é as Testemunhas de Jeová, criada nos Estados Unidos. Olha aí, Testemunhas de Jeová. Eles pronunciam realmente o nome atribuído ao Deus hebreu, ó, Testemunhas de Jeová. Aqui no Brasil, há igrejas aí, muitas Testemunhas de Jeová. Você entendeu? Olha aí, Testemunhas de Jeová. Eles pronunciam o nome aí, ó,
para eles não é errado não, não é crime não, pronunciar Jeová, o nome, ó. Só que os judeus não pronunciam esse nome Jeová, só dizem Senhor, então Senhor Deus. Você entendeu? Então esse mandamento aí, não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus, além de ser uma loucura, proibir uma pessoa pronunciar um nome, além de ser uma loucura, isso aí não é lei, não está em canto algum, em país algum. Aqui no Brasil, você pode tratar o Deus por Deus, Senhor Deus, Yahvé, Javé, Jeová. Você pode tratá-lo por qualquer nome. Mas para os judeus, não, porque a Bíblia é para os judeus. Então, isso aí, não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus, isso aí é só para os judeus, que até hoje evitam pronunciar o nome Javé, Jeová. Entendeu? No Brasil, você pode dizer Javé, Jeová. Você vem aqui amanhã, 7 de setembro, festa aqui em Brasília, você pode ir lá no palanque e dizer Javé, Jeová. Você não será punido, porque não é proibido dizer isso. Isso só é válido para o povo da Bíblia, o povo judeu. Você entendeu? Então, não está presente em lei alguma essa proibição do nome Javé, Jeová ou Yahvé. Você pode falar isso aí aqui no Brasil, Estados Unidos. Isso aí não é lei, não está em lei alguma, não é proibido. E diz o Allan Kardec que esses mandamentos, os 10, são de Deus porque são válidos em todos os tempos, em todos os países, em todos os lugares. Isso é brincadeira, gente. É brincar com a boa fé dos leitores. É como diz o Sigmund Freud, homem inteligentíssimo, estudioso do cérebro humano. O que o Freud diz aí sobre a religião, não há como você contestar. Ele diz que o homem religioso, ele sofre de debilidade intelectual. O homem religioso diz coisas que não têm nexo algum. Uma pessoa inteligente que vê isso aí, o Allan Kardec dizendo que os 10 mandamentos são leis divinas, porque tem aplicação em todos os tempos, em todos os países. Uma pessoa inteligente, olhando isso aí, ela vai ficar assombrada com essa besteira do Allan Kardec, que esses mandamentos não são bons e não têm aplicação em todos os países, em todas as leis, em todos os tempos. Entendeu? Os 10 mandamentos, ao contrário do que diz Allan Kardec, pastores evangélicos e padres, são leis horríveis que provam a fraqueza do homem antigo em fazer leis. São leis muito injustas. São leis que colocam, por exemplo, a mulher num plano inferior. Essas leis bíblicas não têm sustentação alguma na Constituição Federal do Brasil. A Constituição, a lei maior, as leis que estão na Constituição são diferentes das leis que estão na Bíblia, porque nós evoluímos. A Constituição Federal, por exemplo, equiparou a mulher ao homem. Segundo a Constituição, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Você entendeu? Na Bíblia, não. Na Bíblia, as leis eram boas para o homem, o macho, e péssimas para a mulher. É fácil você ver isso. Então, os fiéis são enganados por pastores evangélicos e padres. Então é isso aí, gente. Mais um mandamento aí que eu trago, ó, naquela linha do Allan Kardec. Ele diz claramente aí para o leitor bobo. Ele diz que os 10 mandamentos são leis de Deus, porque até hoje são aplicadas, essas leis que estão nos 10 mandamentos são aplicadas em todos os países até hoje e em todos os tempos. É por isso que tem caráter divino. Só que não são aplicadas em todos os países e muito menos em todos os tempos. Entendeu? Mais um vídeo e muito obrigado.